O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que é a rede cidadã? Como se dá a relação entre o jovem aprendiz e a empresa? Para tratar desses assuntos e de outros mais, nós temos no dia de hoje Cláudia Barbosa, que é coordenadora do Programa de Aprendizagem Profissional Rede Cidadã, tem graduação em Supervisão Escolar, Orientação Educacional e Gestão Escolar e pós-graduação em Educação, Gestão de Pessoas. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. João, cadê seu irmão? Tá faltando só ele para completar nosso time. Então, estamos com um problema. Meu irmão não vem hoje. Como assim? Sem ele a gente não completa o time. Pois é, eu sei, mas o problema é que ele está se recuperando. O que ele tem? Minha mãe disse que ele está com dengue. Meninos, vocês não vão entrar em campo? Professor, estamos sem um jogador. Ele está com dengue. Parece que esse jogo vai ser difícil para vocês. Mas tem um outro jogo que todos nós podemos vencer. Qual, professor? O jogo contra o mosquito que transmite a dengue, o Zika vírus e outras doenças. Essa vitória depende de cada um de nós. Como vamos fazer, professor? Primeiro, buscar informação. Depois, eliminar o mal pela raiz. Todos sabem quem transmite a dengue e o Zika vírus? Um mosquito chamado Aedes aegypti. Ele passa esse vírus através da sua picada. É um mosquito bem pequenininho, com menos de 1 centímetro. Parece inofensivo, tem cor de café ou preto e tem listras brancas no corpo e nas pernas. Então a gente mata os mosquitos e a gente ganha o jogo? É mais ou menos isso, João. Mas precisamos fazer mais. Não deixar que novos mosquitos nasçam. Para isso, temos que evitar água parada em qualquer lugar. São nesses lugares que o mosquito coloca os seus ovos. Parece complicado. Parece, mas não é. Basta agirmos juntos e espalharmos a ideia. Como e quando a gente começa nesse jogo? Agora, aqui na escola. Fiquem atentos aos lugares que podem ter água parada, mesmo que seja um pouquinho. Mas na minha casa não tem água parada e meu irmão ficou doente. É porque o mosquito pode vir de outros lugares. Por isso, além de fazermos nossa parte, precisamos levar essa ideia adiante. Para os nossos pais, vizinhos, amigos e familiares. Todos juntos contra o mosquito. Que tal esse jogo? Esse a gente ganha. A Universidade Federal de Ouro Preto, em parceria com as prefeituras de Ouro Preto e Mariana, está na campanha de combate à dengue, ao Zika vírus e à febre chikungunya. Convocamos você, estudante, e você, professor. Elimine os focos do mosquito e espalhe essa prática. Bom, Cláudia, muito obrigado pela tua presença aqui no dia de hoje. E como diz o outro, vamos começar pelo começo, né? Com certeza. O que é a Rede Cidadã? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, bom dia, professor Marcelo, e eu já agradeço o convite em nome de toda a equipe da Rede Cidadã. A Rede Cidadã, ela é uma organização social sem fins lucrativos que ela foi criada para interagir políticas públicas, projetos de responsabilidade social, empresarial e iniciativas sociais do terceiro setor. Atua em rede promovendo a geração de trabalho e renda para jovens, adultos e sêniores. Por isso, ela capacita pessoas e articula encontro entre quem deseja ingressar no mercado de trabalho e quem precisa de profissionais qualificados. A gente articula também o encontro entre quem deseja ser empreendedor e quem possui interesse em gestão de negócios.
A principal aposta da Rede Cidadã está na transformação da sociedade, interagindo vida e trabalho em um só valor. E quando ela foi criada, a Rede Cidadã? A Rede Cidadã, ela vai completar 13 anos. 13 já está anos, mais de uma década atuando no mercado. Maravilha, maravilha. Então realmente já tem experiência, já tem dados, né? Já tem como comprovar a eficácia e a eficiência do trabalho. Então. Sim. E eu costumo falar com as pessoas que nos procuram no dia a dia que a Rede Cidadã, todo local onde ela está, e hoje nós estamos em 6 estados. No estado de Minas Gerais, a gente tem Belo Horizonte, mais 34 cidades. Então, a seriedade e a dedicação ao trabalho que a gente faz, né, e no caso específico aqui da nossa região, aos jovens, ela é muito grande. Agora, Cláudia, me diga uma coisa, como é que a rede sobrevive? Porque, querendo ou não, o biometal é necessário. Da onde vêm os recursos? Por favor, eu não estou me referindo aqui à relação empresa com o aprendiz, que a gente vai tratar daqui a pouco aí, que é o grande tema aqui da nossa região de Ouro Preto, e que você está aqui exatamente para isso. Mas eu estou pensando assim, essas empresas também contribuem para o funcionamento administrativo da rede, ou ela consegue recursos, ou são doações mesmo espontâneas? A Rede Cidadã hoje tem várias empresas que são parceiras. Tá? Entre elas, eu posso falar com você da Natura, da Adventure. Então, eu não vou te linkar aqui agora todas, mas são várias empresas que são parceiras da rede. Que acabam, então, contribuindo para a administração da própria rede. Para a administração. Né? E mais para frente, como tem perguntas, eu vou conseguir te responder esta questão de como manter melhor, para você entender. Ok. Não, porque as pessoas... Eu gosto sempre de frisar certos detalhes, porque as pessoas acham que a vida cai do céu e pelos belos olhos de todos os seres humanos. E não é assim. Existe um lado que realmente não tem como escapar. Você precisa pagar uma conta de luz, precisa pagar uma conta de água. A pessoa que trabalha, querendo ou não, é um profissional ali também, precisa pagar suas contas, enfim. Então, é porque a gente fala isso, que eu já peguei pessoas falando assim, porque na fundação tal, é ela que se resolve tudo e tal. Tá bom, pera um instantinho, mas a fundação tem que sobreviver, né? E, aliás, se a fundação recebe dinheiro, ela tem que repassar as pessoas, né, para pagar o salário das pessoas e tal. Quando isso não acontece, gera-se um problema gigantesco. Mas isso não é o caso aqui que a gente vem tratar. Bom, mas vamos voltar ao assunto principal aqui que justifica a tua presença. Então é uma rede, como o próprio nome diz, então ela envolve vários grupos ou pessoas, aliás, daí o próprio nome, né, rede. Sim. Cidadã, eu só posso pressupor que envolva a cidadania via trabalho, né, e aí é um argumento clássico, até da minha área, que é da ciência política, né, quando você fala... eu poderia citar vários autores aqui que trabalham a ideia de cidadania, quando a cidadania só é possível quando a pessoa trabalha, é uma relação direta em estudos clássicos sobre isso. Mas, Cláudia, a Rede Cidadã, como é que... Agora vamos cair já no seu funcionamento, tá? Sim. Na questão do programa sobre o aprendiz, do jovem aprendiz, como é que é isso? Como é que é feita essa captação da empresa? Como é que é feito o contato com o jovem aprendiz? Como é que isso é colocado na prática? Bom, primeiramente, só esclarecer que nós, Rede Cidadã, nós estamos em Ouro Preto desde 2013. Muita gente fala assim, mas por que a Rede Cidadã chegou agora? Eu nunca ouvi falar. Não, estamos em Ouro Preto desde 2013. Para o jovem ingressar no programa, o primeiro passo é o cadastro. A gente faz um cadastramento e esse cadastramento... nós divulgamos previamente a data que será realizada. Tem algumas mídias onde a gente costuma divulgar. E feito esse primeiro passo, o jovem vai para o nosso banco de talentos. Então, quando eu tenho uma empresa que já é parceira da rede, que vai contratar um jovem, eu encaminho esse jovem via meu banco de talentos. Tá? E as empresas, geralmente, elas passam um perfil do jovem a ser contratado. Nós selecionamos esse jovem, encaminhamos para a entrevista. Tá, mas peraí, deixa eu ver então se eu estou entendendo. Quer dizer, você tem mídias. Que mídias são essas? Fala rádio, jornal? Rádio, jornal, eles no... Redes sociais, sim, internet, tudo isso. Onde nós divulgamos para que o máximo de pessoas fiquem sabendo. Geralmente é um dia, de 8 ao meio-dia e de 13 às 17 horas, que a gente realiza esse cadastro. Então, o máximo de jovens tem que ficar sabendo desse cadastro. Não, perfeito. E aí, existe contato com as escolas ou com a associação de moradores, alguma coisa assim? Não, até porque, assim, as pessoas por si só ficam sabendo, né?
Nós estamos vivendo um período onde está todo mundo procurando a Rede Cidadã para fazer cadastro. E por enquanto não estamos fazendo cadastro. Mas muita gente fica sabendo e nos procuram. Mas já tem algumas pessoas que têm contato comigo, costumo encaminhar e-mails, né, para essas pessoas que trabalham em determinadas instituições, e eles divulgam que a gente vai fazer esse cadastro para os jovens. Até são programas, são setores que trabalham também, que atendem jovens. Não, perfeito. Muito bem. E aí eu te pergunto, esse anúncio, né, a divulgação é feita de forma, ora virtual, pela internet, ora utilizando as demais mídias mais clássicas, né, como rádio, jornal, conforme você citou. Agora, a inscrição em si, ela é virtual, ou seja, ele entra num site na internet ou vai em algum lugar? Pessoalmente. Aonde? Tá? No escritório da Rede Cidadã. Hoje nós estamos na rua Dom Elvésio, 422, no bairro Cabeças. A referência é o prédio da antiga FEBEM. Então o jovem ele vai pessoalmente com todos os documentos. Assim, agora então vamos deixar claro. Quais documentos? Uma foto, cópia da carteira de trabalho. Autenticada essa cópia? Não precisa ser autenticada. Cópia da carteira de trabalho, cópia do RG e CPF, cópia do comprovante de endereço e o original da declaração escolar. Tem que ser original, porque para ser jovem aprendiz tem que estar estudando ou ter concluído o ensino médio. É uma coisa que você está chamando a atenção, porque eu tenho acompanhado, como não é a minha área de pesquisa, então eu acompanho de forma um tanto diletante, né? Mas existe, nós estamos enfrentando hoje em dia a chamada geração nem, né? Nem estuda e nem trabalha, né? E aí é uma coisa séria na medida em que quando você fala, por exemplo, desse projeto, que até aqui eu estou achando fantástica a ideia da Rede Cidadã, mas coloca já claramente esse vínculo com a escola, que é necessário, não vou discutir isso. Agora, ao mesmo tempo, a escola vem enfrentando, e todo tipo de escola vem enfrentando, o problema da evasão e tal, o que gera um gargalo que é quase intransponível. Quer dizer, de um lado, na medida que essa criança, esse jovem, ele abandona a escola, ele não está apenas abandonando a escola. Eu estou pensando aí pelo ângulo, por exemplo, do projeto que você está aqui explicando para a gente. Ele também está perdendo emprego. Então, é uma dupla derrota, né? E isso é uma coisa muito grave. Então, isso é algo que alguns pesquisadores, pelo menos eu li, já vou devolver a palavra a você, estão levantando que, de fato, é uma coisa bastante grave. Curiosamente, alguns aspectos, eu só vou citar aqui, porque a discussão nossa é outra, mas é para o nosso ouvinte, e de repente até como ideia para a rede, também para você levar para a rede, para vocês debaterem, é que o que acontece? Você percebe que esse tipo de coisa do jovem que abandona a escola, mas também não está trabalhando e tal, é porque isso vem a ser consequência, eu vou falar aqui uma coisa que alguns vão jurar que é absurda, mas é a mais pura verdade, é a consequência da diminuição da miséria na nossa sociedade. Na medida em que a miséria foi eliminada para milhões de pessoas, na medida em que as condições sociais mínimas começaram a ser atingidas, lamentavelmente, e aí vale para erros do governo, vale para erros dos empresários, vale para erro das pessoas. Ninguém pensou em investir de forma muito rápida, a médio e longo prazo até existindo investimentos. Exemplo, a expansão das universidades federais. Mas a curtíssimo prazo não existiu, e aí quando eu falo curto prazo, estamos falando assim, coisa de 1 ou 2 anos, na formação de mão de obra. Como a vida é perversa. De um lado, então, passamos a ter o que comer, isso faz com que, então, ninguém se sinta obrigado no desespero de procurar emprego, e, ao mesmo tempo, eu acabo caindo, então, em abandono escolar, eu não tenho emprego, porque eu também não... E o que está indicando isso? Que é só uma questão de tempo de voltarmos à miséria. É uma coisa absolutamente perversa, né? Mas isso, por favor, eu só estou aqui, é quase um desabafo meu de uma pesquisa, você vai me perdoar, já falei até demais aqui, mas essa é de uma coisa que eu li há poucos dias. Mas isso fica a ideia aí para vocês debaterem lá no Rede Cidadã. Mas vamos voltar aqui para a nossa conversa. Então você já disse a relação de documento, aonde né, no bairro Cabeças, já disse a relação de cópias de documentos que a pessoa que o jovem tem que levar, lembrando sempre o último item, o original de uma declaração da escola que ele está regularmente matriculado. Isso aí, sem isso nada feito.
Não há conversa. Você já tocou no assunto a respeito de divulgação nas redes sociais, que isso acontece num dia, né? Sim. Onde os cadastros são feitos. E aí vamos agora para o outro lado. Quer dizer, tá bom, então o jovem faz esse cadastro. Agora, pensando aqui em Ouro Preto, né? As empresas parceiras. Que empresas parceiras nós temos em Ouro Preto? Para a gente começar a elencar aqui, pelo menos citando algumas, tá, que você tem aqui de cabeça, algumas dessas empresas para a gente pensar nas atividades que estariam disponíveis para esse jovem. Tá, nós temos várias empresas, dentre elas eu posso citar a Cooperouro, posso citar a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a Unimed, o Centro Educacional Ouro Preto, são várias. São várias empresas que deram oportunidade para o jovem do primeiro trabalho, que nós estamos falando de um programa de aprendizagem profissional. Uhum. Onde esse jovem ele é contratado por uma empresa. Essa empresa ela está investindo nesse jovem. De que forma? Na qualificação profissional dele. Mas você vai me perguntar com certeza, mas quem é responsável pela qualificação profissional desses jovens? A Rede Cidadã. Nós somos uma entidade formadora. Então, explica então como é, porque eu estava pensando que a responsabilidade acabasse ficando na empresa. Não. Pois é, então me explica agora o funcionamento aí. Vou te explicar, por isso que eu falo com você que é um programa muito bonito, e nós temos aqui hoje até a presença da educadora Alexandra Sena, que tenho certeza que concorda comigo, porque ela trabalha junto, né? Então você trabalha geralmente com aquilo que você gosta. Pelo menos a gente entende, né? Não. Pensa assim. O jovem, depois de que ele fez esse processo todo, fez o cadastro, foi selecionado para uma empresa, ele começa a trabalhar. Importante falar que trabalhar como? O simples estou trabalhando numa empresa, sou jovem aprendiz, estou lá? Não. Ele tem tudo dele muito segurado. É um jovem que está com a carteira de trabalho assinada. Ele tem um contrato de trabalho de 16 meses, que dá 1 ano e 4 meses. Esse jovem, ele está num programa da rede, que ela tem uma metodologia diferenciada, onde esse jovem trabalha 4 dias de 4 horas na empresa e 1 dia de 4 horas com a gente, totalizando 5 dias da semana e 20 horas. E o jovem tem como ele ficar só na empresa ou só com vocês na rede? Não. Esse programa ele funciona desta forma. Precisa ter a prática com a teoria. Exato. E nesse dia que ele fica na rede, o que acontece? Ele vai... lógico, os outros 4 dias não é difícil de concluir que ele vai estar atuando na empresa. A prática na empresa, na prática, a questão prática naquela função que a empresa determinar. E nesse 5º dia na rede, ele faz o quê? Ele vai para o encontro de formação. E a gente chama de encontro de aprendizagem teórica, onde vai ser ministrado para ele a teoria da prática que ele tem na empresa. Tá? Então ele tem esses encontros. Como que funciona isso? Existe um programa que tem que ser todo acompanhado. Então, desde o início que o jovem entra até o final, este programa ele tem que ser todo ministrado para o jovem. Não, sim, mas me esclareça uma coisa. Você citou aí Unimed, citou a Prefeitura, citou... Cooperouro. Vou pensar nessas 3, tá? Unimed, evidentemente, é um hospital. Tá? A Cooperouro é um supermercado. Sim. Né? Uma cooperativa que, no final, quer dizer, para o leigo, está ali um supermercado. Bom, são 2 atividades completamente diferentes, né? Uhum. E aí você diz que nesse 5º dia esse jovem vai aprender essa parte teórica. Mas então é separado por turma, quer dizer, quem é que está atuando em comércio? Então vamos ter uma aula só sobre comércio. Sim. Não, você trabalha em atendimento de pessoas, aí pode ser hospital ou uma parte mais administrativa. É uma outra aula, e assim vai. Então é separado por grupos. Eu tenho turmas montadas de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, mas o jovem ele entra no módulo básico. A gente tem um módulo básico, porque o programa ele é modular. Mais à frente, o jovem é direcionado para o setor dele, o setor da empresa. Nós trabalhamos com dois programas, né? 2 aprendizagens. A gente tem auxiliar administrativo e comércio e varejo. Independente se o jovem está no auxiliar administrativo, comércio e varejo, ele entra no módulo básico e depois nós direcionamos para ele para o setor da empresa.
Então quando ele faz a inscrição e é aprovado, ele não começa imediatamente na empresa? Não, ele vai, igual eu falei com você, ele vai para o nosso banco de talentos. É importante essa pergunta sua, porque muitos pais acham assim, eu fiz o cadastro do meu filho e quando ele começa? Não, ele não começa imediatamente. Ele vai para o nosso banco de talentos e aguarda ser chamado para entrevista nessa empresa, né? Não, certo. E nesse tempo, entre ele entrar no banco de talentos e ser chamado, a rede dá os cursos para ele ou não? Não. O curso só começa o curso quando ele é chamado da empresa? Quando ele é contratado pela empresa. Sim, aí você diz que nesse momento que ele é contratado, ele entra no módulo básico. Isso. Mas aí ele já começa a atuar na empresa ao mesmo tempo? Já começa. Na primeira semana de contrato do jovem, ele fica com a gente numa semana que a gente chama de ambientação, onde tem conteúdos, que são 5 dias, onde tem conteúdos que vão ser ministrados naquela primeira semana que ele está entrando no programa. Por exemplo, que conteúdo? Tá. Programa. Eu sei que é muita coisa, sim, você pode ler à vontade sem problema. Nós vamos falar com ele sobre o programa de aprendizagem, sobre o profissional, conhecendo. Ele vai conhecer a Rede Cidadã, como que funciona essa Rede Cidadã. A gente vai falar de ser sujeito do seu aprendizado, que é muito importante isso, que é a metodologia da Rede Cidadã. Nós vamos falar de legislação trabalhista, comportamento e postura profissional. E vamos falar da adequação social e tecnológica. E isso é a primeira semana. Cada conteúdo desse que eu falei é um dia de trabalho de 4 horas. Seja manhã ou tarde. Importante a gente falar o seguinte, esse jovem entrou no programa, qual o horário dele? O horário dele a gente já vai definir logo no início da contratação, porque a gente respeita o horário de estudo do jovem. Se o jovem estuda de manhã, ele trabalha à tarde. Se trabalha à tarde, estuda de manhã. Sempre lembrando da importância do estudo. E a questão das 20 horas, isso é um padrão, né? Quer dizer, qualquer estágio, qualquer coisa no Brasil, o limite são 20 horas. Não tem como. Está dentro da lei aí, não tem nada de errado. Muito pelo contrário, está seguindo rigorosamente a lei. Agora, eu fico pensando, pode acontecer, a gente já está encaminhando mais ou menos para o final do primeiro bloco, e aí uma pergunta já relativamente simples, porque aí envolve só experiência mesmo. Quer dizer, se aconteceu ou não, não vou aqui discutir o porquê que aconteceu. Mas um jovem, vamos supor, ele entrou no banco de talentos, aí a Cooperor o chama. Né? Então ele começa então ele entra no ciclo básico, vou seguir a tua linha de raciocínio, onde ele tem informações tanto na parte de varejo quanto na parte de administração. E no caso ele foi chamado na Cooperor. E aí de repente ele se desenvolve melhor na parte de administração. Existe a possibilidade da rede dele trocar de empresa? Não sei se está... Não, isso nunca me aconteceu. Mas o jovem ele foi contratado para o ramo de setor daquela empresa. Né? Então ele vai desenvolver todo esse período dele de contratação nesta empresa, nesse setor. Não, que você está entendendo aí. Eu entendi. É porque tem a ver com... lógico, nós estamos falando de uma atividade que aqui em Ouro Preto, você mesma disse, tem o quê? Um pouco menos de 2 anos. Começou em 2013. Não, tem 2 anos aí. Isso. Né? 2 anos e um pouquinho. E ainda não tem os 13 anos da existência da rede. Lógico, a experiência é muito maior. Mas eu fico pensando, eu só pensei nisso, Cláudia, na medida em que um dos itens que você falou envolve a questão do gosto pessoal, que ajuda a melhorar, até desenvolver melhor. Aliás, é uma coisa que eu, como professor, defendo. Você deve fazer aquilo que você gosta, em primeiro lugar. Porque se você faz o que você não gosta, a única coisa que eu tenho certeza é que vai dar errado. Não é impossível dar. Não é isso que é isso. Eu conheço até gente muito mais importante e famosa do que eu, que já disse isso. Tem um cara chamado René Descartes, filósofo no século XVII, que no discurso do método, na primeira página, ele diz, olha, se você vai pesquisar alguma coisa, pesquisa aquilo que você gosta. Isso aí, se o Descartes falou isso, quem sou eu para discutir esse negócio? Mas por isso é a pergunta, quer dizer, que de repente pode acontecer de um aluno, né, ele entrar numa empresa e aí de repente ele perceber que ele até gostaria, lógico, ele quer entrar no primeiro emprego, mas aí ele tem mais aptidão, mais vocação
para uma outra área, né? Eu sei, é uma coisa que me veio na cabeça. Sim. Se teria, por hora, você disse que não aconteceu. Não, mas aí tem todo o acompanhamento nosso, né? A parte de tutoria, ela é toda da Rede Cidadã. Então, a gente vai estar conversando com esse jovem, explicando, tem que deixar bem claro para ele, desde o início, que empresa que ele está começando a trabalhar, o ramo de atuação dessa empresa, ele foi selecionado para aquela vaga, e é importante ele aproveitar esse primeiro momento. E nós falamos demais com os nossos jovens, gente. Hoje você é jovem aprendiz dentro dessa empresa, amanhã você pode estar trabalhando nessa empresa. Então vai muita desenvoltura dele. Ele pode até gostar do administrativo, mas no momento ele está no comércio e varejo. Então aproveite ao máximo essa oportunidade. O conhecimento não ocupa espaço. Terminando o contrato, ele pode tentar outra possibilidade, né? Porque, como eu falei com você no início, o jovem tem um contrato de 16 meses. Então, todo acompanhamento nosso. Tá certo, Cláudio. A gente está chegando aqui no nosso final do primeiro bloco, né? Tem muita coisa para conversar. Com certeza. Basta dizer que eu só falei de você de 2 itens até agora. Tem 6 aqui. Vamos ver se a gente consegue dar conta. Vamos sim. Bom, nós estamos entrevistando aqui a Cláudia Barbosa, que é coordenadora do Programa de Aprendizagem Profissional Rede Cidadã, aqui em Ouro Preto e região. É graduada em Supervisão Escolar, Orientação Educacional e Gestão Escolar e tem pós-graduação em Educação na área de Gestão de Pessoas. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro, a sonoplastia do Cimei Godeirin e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. A gente volta em 1 minuto, é rapidinho, gente. Você ouve agora Sintonia Ambiental. Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Sintonia Ambiental, o programa que te deixa por dentro das questões do meio ambiente. Hoje nós vamos falar de um tema que parece pequeno e inofensivo, mas que causa grandes problemas para a população, que é o Aedes aegypti e as suas doenças. Você acha que já conhece tudo sobre a doença? Então fique ligado no nosso programa e aprenda um pouco mais sobre esse assunto importante. Vocês perceberam que ultimamente estamos sendo bombardeados por notícias a respeito de doenças como dengue, zika e chikungunya, mas que parecem que estão acontecendo em uma realidade distante da nossa? Será? Acreditem, o Aedes aegypti está entre nós e, se não tomarmos as medidas necessárias, nos tornaremos alvo e poderemos fazer parte das estatísticas. Não são apenas nomes difíceis, mas as doenças transmitidas pela fêmea do Aedes podem trazer graves complicações para o nosso organismo. A mais conhecida entre elas é a dengue. A Organização Mundial de Saúde estima que milhões de pessoas se infectem anualmente com o vírus da dengue em mais de 100 países. Cerca de 20 mil pessoas morrem por ano em consequência da doença. Então, por que não começar falando sobre ela? A dengue é uma doença cujo agente é um arbovírus que possui 4 sorotipos, os quais podem originar 4 tipos de doença. Ser infectado por um destes torna você imune a uma nova infecção por um sorotipo semelhante e protegido parcialmente e temporariamente para os demais. Isto é, você não é isento de contrair novamente a dengue. O caso mais grave é a evolução para a dengue hemorrágica, estágio em que a pessoa infectada sofre alterações na coagulação sanguínea, o que eleva o risco de morte. Nem sempre uma pessoa que é picada pela fêmea do Aedes aegypti contrai o vírus da dengue, pois o mosquito precisa estar contaminado para transmitir a doença. Por isso, caso tenha sido alvo do mosquito, procure saber de possíveis casos existentes próximos à sua casa. O período de aparecimento dos sintomas da dengue varia de 3 a 14 dias após a contaminação. Os sintomas da dengue clássica podem durar entre 5 a 7 dias, sendo os principais febre alta, dor de cabeça e atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, perda de apetite e paladar, náuseas e vômitos, cansaço, dores nas articulações e dor abdominal. Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos da dengue clássica. A diferença é que a febre diminui ou cessa após o 3º ou 4º dia da doença, surgindo hemorragias em função do sangramento na pele e nos órgãos internos. Não existe tratamento para o vírus da dengue, de modo que os cuidados giram em torno dos sintomas, sendo muito importante a hidratação do corpo, bebendo muita água.
Se você suspeita que está com dengue, evite a automedicação e vá direto ao hospital. Lá, os médicos farão o diagnóstico correto. Em virtude das alterações climáticas e da facilidade de circulação de pessoas infectadas ou em período de incubação, a proliferação da doença acontece cada vez mais rapidamente. Os primeiros casos de chikungunya no Brasil ocorreram logo após a Copa do Mundo. Do mesmo modo, especula-se que o Zika vírus tenha sido introduzido aqui no mesmo período. O Zika provoca febre, acompanhada por discreta ocorrência de outros sintomas gerais, tais como dores de cabeça, manchas vermelhas, mal-estar e dores articulares. Os casos mais complicados foram registrados na Polinésia e aqui no Brasil, afetando o sistema nervoso central. Dentro do grupo de risco estão as mulheres grávidas, com ligação aos casos de microcefalia, uma condição neurológica identificada em geral na fase de gestação. Em outubro de 2015, o Ministério da Saúde alertou sobre o número elevado de nascimentos de bebês com tamanho reduzido do cérebro na região do Nordeste do Brasil. Para encerrar a cota de doenças no nosso grande vilão, vamos falar agora sobre a chikungunya. Os sintomas dessa doença são semelhantes aos da dengue e zika, diferenciando-se apenas pelo ataque nas articulações. O vírus avança nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores, acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local. A doença é pouco letal. O paciente tem dificuldade de movimentos e locomoção por causa das articulações inflamadas e doloridas. Uma vez picado pelo Aedes, demora de 2 a 12 dias para a febre chikungunya se manifestar, sendo mais comum um período de 5 a 6 dias. Como para a dengue, não há um tratamento específico para a febre chikungunya, sendo importante manter-se hidratado e procurar apoio médico, além de evitar a ingestão de aspirina. Em Ouro Preto, segundo dados da Vigilância Epidemiológica, até fevereiro de 2016 foram registrados 15 notificações, sendo 2 casos positivos e importados, ou seja, não originados na cidade. 1 positivo, 9 negativos e 3 aguardam resultado. Na cidade de Mariana, a Secretaria Municipal de Saúde já relatou 17 casos suspeitos de dengue, dentre eles 5 confirmados e 3 aguardando o resultado dos exames, enquanto os demais não foram confirmados. Portanto, a dengue está perigosamente entre nós. O mais importante neste momento é ressaltar que a doença não tem como se alastrar se o mosquito não estiver presente em sua casa e redondezas. Portanto, atente-se para a existência da água parada em sua casa e nos arredores. Temos que acabar imediatamente com os criadouros, mantendo os terrenos e casa sempre muito limpos. Também é importante o uso de repelentes e telas sobre as janelas para evitar a entrada dos mosquitos nas residências. Para saber mais informações a respeito dos locais que podem servir de criadouro para as larvas do Aedes aegypti, fique ligado no próximo Sintonia Ambiental. A luta contra esse vilão voador aparentemente inofensivo apenas começou e não devemos deixar para o vizinho e autoridades municipais essa tarefa. Todos no combate contra o mosquito da dengue, essa é a nossa constante missão. Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, programa de educação tutorial, PET Engenharia Ambiental. Orientação, professor José Francisco do Prado Filho. Apresentação, Daiane Marques e Rodolfo Dias. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje sobre o tema Rede Cidadã, o programa Jovem Aprendiz. Quem está sendo entrevistada, no caso, é Cláudia Barbosa, que coordena o programa aqui em Ouro Preto e região. Lembrando sempre que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro, a sonoplastia do Simei Godeirinha, a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. Ô Cláudia, o primeiro bloco eu joguei uma pergunta capciosa para você,
entendeu? Que rendeu uma briga feroz aqui no intervalo, e agora vamos voltar nela. Voltamos. Eu queria investir um pouquinho só mais nesse tema. É o primeiro emprego, evidentemente, esse jovem, ele não sabe ainda para onde ele vai, né? E eu confessei fora do ar e confesso agora gravando esse programa, que eu fiz essa pergunta porque eu lembrei de mim, né? Na minha experiência, onde eu digo sempre, poucas coisas eu não fiz na vida, eu acho que eu já trabalhei em quase tudo, até o belo dia que eu tomei jeito, falei, eu vou fazer aquilo que eu gosto, e aí a coisa começou a funcionar. Né? Exato. E aí, voltando à questão que eu te perguntei no final do primeiro bloco. Tá bom, então, uma empresa puxa lá o nome daquele jovem no banco de talentos, e aí, só que como ele vai fazer também a parte teórica, né, na rede, né, na sede da rede, ele descobre que ele está na área de varejo, mas ele de repente se sente mais confortável na parte administrativa e tal. Quer dizer, eu queria insistir mais nessa conversa, lembrando do nosso intervalo aqui, da briga quase feroz que aconteceu aqui. Foi uma discussão muito boa. Mas é importante que a gente fale o seguinte, esse jovem teve uma oportunidade, vamos colocar aqui no comércio e varejo, descobriu que gosta do administrativo. Mas também nós estamos falando de jovens que estão em formação. Eu estou num processo, esse jovem está num processo de descobrir o que ele quer ou o que ele não quer para o futuro. Qual que é o nosso papel Rede Cidadã? É conscientizar esse jovem o seguinte, você está no comércio e varejo, você descobriu que você gosta do administrativo, mas aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade agora, até para você ter certeza que no futuro eu não quero trabalhar na área de comércio. Eu quero um outro. É o que eu quero para a minha vida. Que ótimo que nós temos a oportunidade de conversar, de participar, de estar na vida desse jovem 16 meses, mostrando para ele quais são as possibilidades futuras. Porque é interessante, e aí pegando coisas citadas aqui fora do ar, né, por nós todos aqui no estúdio, quando você fala em comércio e varejo, é lógico, em primeiro lado é óbvio, né? Estamos falando de compra e venda de coisas. Sim. Tá, mas estamos falando de contato com pessoas, né? Nós estamos necessariamente, citamos aqui a Cooperoro, que é uma empresa parceira, mas existem várias outras empresas do comércio de varejo, quer dizer, e que são produtos radicalmente diferentes. Uma coisa é um supermercado, outra coisa é uma loja de roupa, outra coisa... Os públicos mudam também. E aí voltamos ao segundo item que eu acabei de citar, é o contato com pessoas. Sim. A área administrativa é a mesma coisa. Se eu tenho a Unimed como empresa parceira, ótimo, é uma administração hospitalar, mas o mundo não se resume à administração hospitalar. Daí, sem dúvida alguma, o ganho. E aí até você citou a presença aqui no estúdio da Alexandra, eu queria então aproveitar da frase dela, né? Quer dizer, essa experiência de que, pelo menos você vai descobrir, meu caro jovem, coisas que você até nem gosta, realmente não tem aptidão. E ao descobrir isso, você já está com 50% do teu problema resolvido. Porque você sabe que vale a pena então investir em outras coisas. Ganha esse tempo com isso. E Marcelo, é importante a gente falar o seguinte, hoje nós temos 127 jovens. Nós temos jovens... Era a próxima pergunta. Sim. Quantos estão atuando? 127 jovens, importante ressaltar que estão nas empresas, com carteira assinada, com contrato de trabalho, tudo direitinho. E tem jovens que eu costumo pedir para eles, suguem, Alexandra. Porque o que a gente sabe nós vamos passar para vocês, o que a gente não sabe nós vamos buscar de informação. E tem jovem que senta com a gente, discute e questiona. E tem outros jovens que até o tempo de amadurecimento de cada um, tá tudo muito bom para ele, tá tudo muito bem. Mas o importante é que quando esse jovem está no começo, ele chega no meio do programa, ele entende o que é o programa. Detalhe que para muitos não. Eles simplesmente vão passar pelo programa. A gente faz de tudo para poder ajudar. Mas tem jovens que simplesmente passam. Então eles já percebem o que eles querem para a vida deles e vêm para conversar com a gente. O que vocês acham? O que eu posso fazer? E as empresas também percebem o jovem que tem. Nós temos hoje várias empresas que já contrataram o jovem aprendiz. Hoje ele é funcionário. Isso é um ganho para quem? Para o jovem, porque é ele que está na empresa, ele que trabalha ali os 4 dias de 4 horas, é ele que está demonstrando o potencial dele, e que bom que essas empresas dão essa oportunidade para os nossos jovens. Inclusive, vamos colocar aqui, tem uma pergunta anterior, mas eu vou pular aqui, depois eu volto nela, é que sejamos sinceros, quer dizer, o programa existe aqui em Ouro Preto há 2 anos,
existe um número X de empresas, um leque de X de empresas que se tornaram parceiras. Nada impede que amanhã ou depois, aliás, oxalá isso aconteça, um número muito maior de empresas apareça, e aí, consequentemente, também a parte do básico lá das opções também vão ser ampliadas, né? Isso me parece um tanto óbvio. Sim. Então, para o empresário que nos ouve e tal, procure o Rede Cidadã, porque é um caminho de mão dupla. Quer dizer, de um lado, e aí eu estou pensando, a gente já vai entrar aqui na conversa dos empresários, já vou encaminhando para isso, mas pense, empresário, na medida que você tenha um sistema, que é a rede, né? É nada mais do que um grande sistema, que vai trabalhar para formar, inclusive teoricamente, inculcando na cabeça desse jovem o que é o trabalho em si, ou seja, retirando daquela característica puramente mecânica do trabalho. Que eu vou acordar de manhã, vou fazer tal coisa e voltar para casa. Não, isso envolve um planejamento de médio e longo prazo, uma carreira talvez. Ora, o empresário ganha com isso. A empresa ganha com isso. A gente está falando de uma qualificação profissional. E importante falar é que a Rede Cidadã, em todos os estados que ela atua toda documentada. Para estarmos aqui hoje, atuando aqui hoje, nós temos toda a documentação aprovada pelo CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, nós temos aprovado lá o auxiliar administrativo e comércio e varejo, são os dois eixos onde nós atuamos, que ele está aprovado, está documentado. Então é muito importante que todo mundo saiba disso. E antes que eu me esqueça, a pergunta que eu estou para fazer toda hora, o jovem, qual a idade que ele pode fazer essa inscrição? Sim. Pela Lei 10.097, a gente deveria atender os jovens de 14 a 24 anos, mas nós estamos trabalhando com jovens de 16 a 22. Aí você vai falar comigo, mas 22 anos? Sim, porque pela lei, o jovem, quando ele completa 24 anos, ele não pode mais continuar no programa. E nós temos que lembrar também que, se ele tem 16 meses de contrato, os 22 anos e meio, já está feito esse cálculo, para poder atender bem o jovem, para que ele tenha começo, meio e fim no programa. Mas por que ao invés de 14 e 16 aqui em Ouro Preto? Você tem alguma explicação para isso? Não, isso é até pelo próprio Ministério do Trabalho, a rede acompanha todo... por legislação mesmo, por legislação, né? E pelo Ministério do Trabalho, a gente trabalha com essa faixa etária. Entendi. Mas nós atendemos também, por exemplo, se você for falar de contratação de bancos, nós temos jovem aprendiz nos bancos. Hoje nós temos Caixa Econômica aqui em Ouro Preto, que o jovem está na faixa etária de 14 a 15 anos. Fantástico. Uma contratação diferente, é um tempo de contrato diferente, é um contrato de 2 anos de trabalho, com a mesma programação, como eu falei com você que ela é modular, né? Então o jovem ele entra no módulo básico e depois ele é direcionado, tem no módulo básico a gente tem a ambientação, a formação humana, depois quando entra na formação profissional que esse jovem é direcionado para o setor onde ele trabalha, seja administrativo ou comércio. Uma pergunta que eu esqueci de fazer no primeiro bloco ele obrigatoriamente ele tem que apresentar um documento original de matriculado na escola. Existe alguma exigência em termos de nota ou a simples matrícula dele é o suficiente para ele permanecer os 16 meses, né? 16 meses. No projeto. Não existe uma obrigatoriedade de nota, mas nós fazemos o acompanhamento se esse jovem realmente estuda. Porque eu posso ir na escola onde eu estou matriculada, pegar uma declaração, eu só me matriculei, mas eu não frequento. Então a gente tem um planejamento interno, que como qualquer escola tem seu planejamento, sua organização, nós também temos. Então a gente está sempre em contato e solicitando declaração desse jovem se ele está realmente naquela escola. E a gente vai conversando e a gente sabe, né, se foi aprovado ou não, como ele está na escola, porque como a gente faz a tutoria, é muito importante falar dessa tutoria. E o que é essa tutoria? A partir do momento que a empresa contrata um jovem aprendiz, a tutoria, a aprendizagem é da Rede Cidadã, porque nós somos uma instituição formadora. Então a gente acompanha esse jovem na empresa onde ele atua. Tem todo o acompanhamento, tá? E a gente pode acompanhar esse jovem como? Pode ser uma solicitação da empresa através do educador corporativo, que a rede tem um educador social, que no caso é a Alexandra Sena, que atua todos os dias com o nosso jovem. Tem um educador corporativo, que é a pessoa que acompanha o jovem dentro da empresa.
E tem o educador tutor, que no caso aqui nós duas somos educadores tutor, que é o que acompanha o jovem também nessa empresa, acompanhando o cotidiano dele, as necessidades deles, as reivindicações do jovem, porque é muito importante a gente citar que o jovem, depois que ele entra no programa, ele conhece a lei 10.097, que é a lei da aprendizagem, ele sabe o que ele não pode e o que ele pode. A gente busca constantemente um contato com esse jovem para que ele tenha liberdade de falar dos seus anseios, né? Porque o jovem, ele tem tudo isso. Ele está entrando no mercado de trabalho, ele teve uma oportunidade agora. Ele está cheio de interrogações, e quem pode me ajudar? Quem pode me auxiliar? Dentro do possível, né? Que a gente não tem todas as respostas. Nós estamos falando de 127 jovens, seres únicos, com todas as suas vontades, suas interrogações. Então a gente acompanha o jovem o tempo todo. Eu fiz aquela pergunta há poucos minutos atrás a respeito da nota, né, e tal, sim, porque as pessoas não gostam de comentar isso, mas não digo, por favor, não tem nada a ver com Rede Cidadã, sim, mas tem a ver com um outro programa, esse largamente conhecido por todos, que está esbarrando nessa questão, que é o Bolsa Família, né? O Bolsa Família exige, né, que a criança esteja matriculada. Ótimo, e isso realmente é semestral, se eu não me engano, o anual a família tem que apresentar lá os dados, a matrícula, que está frequentando, tudo isso. Mas não se exige o aprendizado. E isso é um problemaço. Por quê? Porque qual é um dos nossos gargalos, já que você é pedagoga, quer dizer, a Alexandra também, qual é um dos maiores gargalos da educação no Brasil? Que a gente conseguiu até expandir o ensino universitário, mas o ensino básico continua a passos de tartaruga. Então, quer dizer, a nossa média de qualidade no aprendizado está muito abaixo da média mundial. Nós estamos em níveis inferiores a países que as pessoas passam fome cotidianamente, e quase a população inteira. Isso é inadmissível. Agora, aí você vai me perguntar, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É simples, na medida em que a criança vai para a escola, mas a única preocupação da família é que a criança esteja na escola, e não com a qualidade da escola. O que também acontece com esse professor que está lá ensinando, ele também não se aprimora. Então ele continua dando uma aula fraca, o aluno se forma parcamente. Aí depois, quando muito você tem o IDEB, aí o que se entende? O governo federal está me cobrando, mas a família aqui do lado não me cobra. Então isso é um problemaço, né? Que aí caímos na qualidade do profissional que vai aparecer mais à frente. Ou na falta de qualidade. O que acontece com nossos jovens? Eles estão num programa de aprendizagem profissional, de qualificação profissional. Tem conteúdos a ser ministrados? Sim. Mas em nenhum momento a gente esquece ou abandona que a gente tem que cobrar, solicitar desse jovem que ele leia, que ele estude, que ele aprimore. Nós não queremos transferir para o nosso ambiente de aprendizagem o ambiente escolar, porque o que eles querem fugir é muito do ambiente escolar. Então, os nossos encontros, que são de um dia, de 4 horas, eles têm que ter qualidade. Então, a gente busca o máximo de informação para esse jovem, agregar valor ao máximo. Hoje, nós temos vários voluntários da própria UFOP, que são professores, tem de outras instituições, que estão nos encontros de aprendizagem com esse jovem. Falando de vivência, para que esse jovem possa ver, não, eu sou o Marcelo. Há tempos atrás, eu também fui um jovem. Hoje eu estou professor universitário. É importante para o jovem poder estar mais palpável para ele, ouvir e ver falar do professor Marcelo. A gente acompanha 100% esse jovem na escola dele? Não. A gente acompanha 100% esse jovem com a gente. E sempre trazendo pessoas para auxiliá-los, para ajudá-los. Desculpe te cortar, Cláudia, mas só o fato de acompanhar ali em função do projeto já é exatamente aquilo, é a crítica que eu faço ao Bolsa Família, é de não acompanhar essa criança na escola. E temos também, importante também é saber que nós temos a empresa que contratou esse jovem, a Rede Cidadã e os pais desse jovem em prol desse jovem. Porque qual que é o nosso objetivo, Marcelo? É que esse jovem que teve a oportunidade do primeiro emprego e entrou numa empresa, é que ele saia no final do contrato dele com um certificado. E para ter esse certificado,
tem que ter 75% de presença. Podemos falar aqui com toda certeza de um projeto que a gente está com ele, que foi implantado no mês de janeiro, que é o Falta Zero, onde nós acompanhamos o jovem, conscientizando ele que ele está trabalhando, mas está faltando. Faltando por quê? Você tem um contrato de trabalho, você tem uma ética com uma empresa que te contratou, então a gente faz esse acompanhamento também com o jovem, para ele saber da importância dele no programa e na empresa, e que ele tem que gerir a vida dele. Agora, né? Eu vou te fazer uma pergunta, aí pensando em você não como coordenadora do projeto, mas como pedagoga. Foi detectado, ainda que sutilmente ou não, de forma tão clara, algum problema de algum jovem, na medida em que ele, num primeiro momento, ele apenas estudaria, e agora não, ele tem o seu dia ocupado por inteiro, e aí, se ele precisar estudar, ele vai ter que estudar à noite, para revisar algum material. Ou seja, foi detectado algum jovem que apresentou problemas na escola do rendimento. Eu sei que você não está preocupado em ter esse levantamento, até porque não é função do rede mesmo, tá? Mas foi detectado alguma coisa, alguém reclamar, caiu o rendimento dele na escola porque está trabalhando, pelo menos num primeiro momento, isso foi detectado? Não. Graças a Deus, com os nossos jovens, não. Até porque o tempo todo a gente conversa com eles. É saber dividir. São 4 horas de trabalho, tem o tempo de vocês de estudo, você tem uma vida, né? E quando a gente percebe que o jovem está mais desanimado, apático, porque nós observamos esse jovem o tempo todo. Eu tenho o meu olhar de coordenadora, também de pedagoga, de corredor, e eu tenho o olhar mais criterioso da minha educadora, que é a Alexandra. Então a gente observa que o jovem mudou no comportamento dele. Chamamos esse jovem para acompanhamento, para tutoria. O que está acontecendo? Eu já tive um jovem que ele estava muito cansado. Como fomos conversar com ele, descobrimos que estava dormindo tarde. Aí tem aquela questão do jovem mesmo, né? É o videogame, é a televisão. Nós estamos falando de jovens, gente. Eles estão trabalhando, eles tiveram uma primeira oportunidade, mas são jovens. Sentamos com ele e falamos, você pode jogar seu videogame, você pode assistir sua televisão, mas tudo tem tempo. Se você vai ter que levantar amanhã cedo para ir para a escola ou para ir trabalhar, você tem que calcular o tempo de você dormir para você descansar. E esse jovem hoje é outro. É interessante que a gente conversa demais. Outro dia uma jovem falou comigo assim, na rede pode faltar qualquer coisa, menos comunicação. A gente conversa demais. Não, com certeza. Hoje eu posso falar com você de todos os 127 jovens que nós temos. Eu sei falar com você de todos. A Alexandra também sabe falar de todos. Isso é importante. Eles saberem que eles são pessoas importantes dentro daquele processo. E me diga uma coisa, como é que está... Bom, aí eu não quero que você me apresente tudo. 100% das coisas. Mas o projeto está há 2 anos aqui em Ouro Preto. A adesão das empresas. Quando vocês chegam para uma empresa e apresentam um projeto, como é que é isso? A primeira reação, não, pelo amor de Deus, sai para lá, ou não, as pessoas estão querendo ouvir. Como é que a coisa está funcionando? Como é que você está percebendo isso? Muito mais intuitivo e muito menos estatístico. Aí. Sim. A receptividade das empresas é muito boa. Mas entre a receptividade e a ação de ser parceiro rede e contratar o jovem aprendiz e dar uma oportunidade para o jovem é diferente. Entendo. Porque nós vivemos uma realidade onde hoje as empresas de médio e grande porte, elas são obrigadas a ter jovem aprendiz pela lei. Só que as empresas não fazem isso. A maioria das empresas, infelizmente, aguardam ser notificadas pelo Ministério do Trabalho. Aí eles nos procuram para essa primeira conversa. Infelizmente, vamos falar aqui a realidade. Não, por favor. Hoje eu tenho um banco de talentos numeroso. Mais de 200, é isso? Muito mais. E como coordenadora, me entristece porque os pais cobram, coloque meu filho no mercado de trabalho, dê uma oportunidade. Só que a gente precisa das empresas, que as empresas sejam parceiras nossas e dê, porque a empresa é que contrata o jovem, paga a qualificação profissional desse jovem. Importante ressaltar que essa empresa, o que ela tem de ganho contratando o jovem aprendiz? Ela conhece o perfil comportamental desse jovem, ela está formando futuros profissionais para o mercado de trabalho, né? Ela prepara o jovem nos valores e competências da empresa, ela reduz o tempo e o custo em processos seletivos, quem faz isso somos nós, Rede Cidadã, e ela está integrando a responsabilidade social com o desenvolvimento humano.
e também associar sua marca a um programa social de política pública. Esse é o ganho da empresa. Isso é muito importante. Qualificar o jovem para quê? Para amanhã ser o próprio funcionário dela mesma, né? Não, é incrível, né? Porque é uma crítica. O que você está falando aqui é apenas... Até o nosso produtor aqui, o Danilo, está aqui no estúdio, deu aquele sorriso, porque é um assunto que a gente fala sempre aqui. E aí a minha frase, Cláudio, é a seguinte: no Brasil nós temos um problema que, se esse problema fosse resolvido, nós ganharíamos de forma gigantesca. Nós sairmos do mercantilismo. Nós ainda não chegamos ao capitalismo, né? O brasileiro, e aí eu estou pensando no empresário, eu estou pensando no povo, eu estou pensando... 90% dos brasileiros ainda vive com a cabeça no século XVIII. Né? Por quê? Porque mercantilismo é o ganho rápido, sem planejamento, é o não investimento, é o não pensar a médio e longo prazo. Tá? Tudo que o Rede Cidadã está propondo. Uhum. Mas o Rede Cidadã está pensando no mundo capitalista. Por favor, sem juízo de valor aqui, mas a ideia é essa, é no sentido de, o que é capitalismo? Envolve investimento, envolve você planejar as suas ações. Para quê? Para que você otimize os ganhos, né? E tudo isso é uma coisa moralmente certa, ninguém está dizendo, isso não é imoral não, nem amoral. Né? Agora, quando você diz da dificuldade que você encontra para ter mais empresas parceiras, lamentavelmente, daí o sorriso do nosso produtor, daí só se confirma a minha frase. Quer dizer, por que essa empresa pensa nisso? Ela reage dessa forma? A minha resposta a você, Cláudia, é muito simples, porque essa empresa continua no mercantilismo. Ela vai pensando, peraí, eu vou ter que planejar, eu vou ter que investir, eu vou ter... E não. Eu quero que alguém que bata na minha porta, eu boto aí, se não der certo, eu chamo outro. Ele não está preocupado em formar profissionais, entendeu? Isso é um problemaço, né? E é importante falar para você o seguinte, como reconhecimento do trabalho, em 2014, a Rede Cidadã, por meio do seu diretor, que é o Fernando Alves, ganhou o prêmio Visionários, tá? De empreendedorismo social. E no início da nossa conversa, você falou de como mantém... como que a rede é mantida? Nós temos empresas parceiras, mas nós temos, cada empresa dessa que contrata um jovem, ela paga o aprendizado desse jovem, que esse valor que ela paga mensalmente é revestido em material, em uniforme. Eu preciso manter no território a Alexandra, minha educadora, eu tenho uma assistente de projetos, até eu mesmo, né, que a gente trabalha com o que gosta, mas a gente precisa também de receber. Então, é desta forma. E deixar bem claro para todo mundo que está nos ouvindo, empresas, dê oportunidade para os jovens. É um programa muito bonito, um programa muito sério, é um programa onde tudo é acompanhado. Então, esse jovem não está na sua empresa simplesmente por estar. Ele está ali se qualificando profissionalmente. Isso é muito importante. E falar para vocês que a gente vai ter a formatura da primeira formatura que a gente vai ter aqui no nosso território dos jovens aprendizes, dia 1º de abril. É muito importante, principalmente na minha gestão. Eu estou como coordenadora da rede desde maio do ano passado. Né? Então já formaram vários jovens, mas é a primeira vez que a gente faz o evento de formatura desses jovens. Bom, então parabéns muito a você e a toda a equipe, né, ao programa em si. E aí, Cláudia, lamentavelmente o tempo acabou. Eu parei no item 4, porque ainda acho que faltaram 2 ou 3 aqui, e aí nós vamos ter que chamar outras vezes aí para conseguir terminar de conversar esse negócio. E o pior é quando a gente chamar outra vez, tem mais histórias ainda para contar, mais experiência. Mas enfim, Cláudia, muito obrigado pela tua participação. Obrigada a vocês. Tá? Nós tivemos a Cláudia Barbosa, coordenadora do programa de aprendizagem profissional Rede Cidadã, que é graduada em supervisão escolar, orientação e gestão escolar, e também tem pós-graduação em gestão de pessoas. O nosso programa, lembrando sempre, tem a produção do Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro, a sonoplastia do Cimei Godeirinha e a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo UFOP Entrevista. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.